Hoje gostaria de continuar a ler o romance da Lionel Shriver, Tempo é Dinheiro, a partir de Freud, a partir das considerações sobre a guerra, do texto de Freud, que data de há mais de 100 anos, mas com a ressalva de que não se trata de uma leitura freudiana da arte, não se trata de uma leitura psicanalítica de um romance. Então não é tanto ler o romance a partir da psicanálise, trata-se mais de fazer dialogar dois textos. Um do Freud e outro um romance mais próximo de nós, tentar encontrar transições, passagens, transposições possíveis, contrastes, pontos de encontro, pontos de divergência entre um dos textos e o outro, sempre com o risco de passar por cima, de não ver as diferenças, mas a ideia é então de tentar ler em contraste, em comparação, estes dois textos, sempre lembrando que estamos lendo a partir do nosso dia, a partir da situação em que nos encontramos hoje, 2021, já desde há mais de um ano, a situação pandêmica. Então trata-se de tentar encontrar de pontos de encontro e de desencontro entre três polos, o nosso hoje, aqui ou no mundo, no cada aqui de cada um, e o nosso presente, o nosso dia de hoje, e o romance da Lionel Shriver, So Much for That, traduzido como Tempo é Dinheiro na edição brasileira. E, por outro lado, as considerações do Freud sobre a guerra, escritas durante a Primeira Guerra Mundial, na medida em que esse texto é fértil, pode mostrar-se fértil, fecundo, e não implica nenhuma adesão, nenhuma recepção acrítica às doutrinas freudianas, mas pode se mostrar fértil na medida em que vemos um homem confrontando-se com a sua época. Vemos um Freud confrontando-se com a situação crítica, mais que crítica, do momento em que ele está escrevendo em língua alemã, no momento em que as relações dos outros povos, das outras nações não germânicas com a Alemanha e com a Áustria, talvez não estivessem no seu momento mais harmonioso. Então, a ideia é essa, é tentar encontrar, por analogia, qualquer coisa neste romance e neste texto do Freud que possa talvez iluminar os nossos dias, que possa talvez lançar alguma luz sobre o dia de hoje. O Freud fala de informações razoavelmente confiáveis, mas na verdade a arte romanesca freudiana, que não é propriamente um cientista, Freud, essa arte romanesca não é da ordem só da informação, mas da elucubração, da especulação. Então, aquilo que Freud chama de, por vezes, de informações razoavelmente confiáveis, são especulações altamente duvidosas, muitas vezes. Então, o texto do Freud
nas edições da Companhia das Letras. Estão no volume 12, eu acho. Nas edições da Companhia das Letras, é no volume 12, nas obras completas, no excelente trabalho de tradução, de esforço de verter para o português, do Paulo César de Souza. Vou trabalhar um pouco a partir desta tradução, que ele também está traduzindo, também já traduziu muitas das obras do Nietzsche. Então fica aqui a vênia reconhecida a esse trabalho, a esse esforço de verter do alemão para o português, tanto Freud quanto Nietzsche. Essas considerações sobre a guerra de 1915, o título é Zeitgemäßes über Krieg und Tod, na versão alemã, e logo de entrada este Zeitgemäßes, a palavra alemã, se presta a algumas reflexões. O Paulo César de verteu por considerações atuais. Zeit em alemão é tempo, época. E a ideia de Gemäße pode ser uma ideia de adequação, de conformidade. Então são atualidades em relação ou sobre a guerra e sobre a morte. Atualidades sobre a guerra e sobre a morte, ou considerações atuais. Não se trata, a meu ver, de só ler um autor na medida em que ele seja atual. Trata-se talvez também do contrário. Por exemplo, muitas vezes as pessoas falam da atualidade de Nietzsche ou da atualidade de Platão, algo assim. Talvez mereça a pena, valha a pena o esforço de debruçar-se sobre um texto, de nos curvarmos diante das páginas, não porque o texto ou o autor sejam atuais, mas exatamente pelo contrário. Então, Zeitgemäßes, as atualidades aqui, não são entregar-se à corrente da história, são uma resistência. A inatualidade é talvez sempre a marca do pensamento, na medida em que, e também dos romances, não só do pensamento filosófico, ou neste caso psicológico, psicanalítico, na medida em que aquele que está se enfrentando a alguma coisa não tem que aderir a essa coisa. Pode tentar prestar contas disso sem ter que sucumbir, ceder a isso. Então, o esforço literário, artístico, ou psicológico, psicanalítico, ou filosófico, são esforços de resistência, de ironia, na medida em que há um decolar de estar imerso, da imersão que nos submerge, que nos mergulhar numa época não quer dizer afundar-se, afogar-se nessa época. Não estamos obrigados a amar o nosso dia, mas não gostar tampouco implica caluniar. Então é esse o esforço, talvez sempre, do pensamento, da arte, da poesia. O texto do Freud, tal como o texto da Lionel Shriver, não tem valor porque são atuais. Podem ter valor mesmo sendo inatuais. Enfrentar o dia, pôr-se diante do nosso tempo, não significa correr atrás do dia. Não é jornalismo. Não é andar correndo atrás do vento. A psicanálise ou a literatura
não andam só correndo atrás do vento, não andam só tentando pegar boatos, rumores, etc. Os subtítulos ou as partes do texto do Freud são, na primeira, são o desengano causado, o desengano provocado pela guerra, e a segunda a segunda parte intitula-se a nossa relação com a morte ou a nossa atitude diante da morte. Então, o Paulo César de Souza traduziu por a desilusão causada pela guerra. Trata-se então de enfrentar uma decepção, um desengano, e trata-se de enfrentar a nossa atitude, ou a atitude dele, da época dele, da cultura dele, tentar transpor isso para os nossos dias, a atitude, a relação com a morte, a atitude face à morte. Então temos aqui dois aspectos, o desengano, a desilusão e a atitude, a relação. O texto do Freud fala sobre a situação de guerra. A transposição é problemática, muito problemática, mas talvez devamos levar a sério, tomar a sério as metáforas utilizadas pelos políticos. Eu lembro que Emmanuel Macron, na França, entre outras pessoas, utilizou a metáfora da guerra para falar da situação pandêmica, desta nossa crise atual, 2020 e 2021. Então, mesmo que a pandemia não seja literalmente uma guerra, o fato de que políticos, e não só políticos, falem de coisas médicas e pandêmicas em termos bélicos, beligerantes, isso talvez tenha que ser tomado em consideração, talvez haja que meditar acerca disso. O Freud está então preocupado com a situação da guerra, as suas considerações sobre a guerra, e vamos então tentar ler o romance tendo em conta esse texto, dialogando, e a nossa situação pandêmica atual, não para nos abandonarmos a isso, não para nos entregarmos a isso, mas para recuar um passo. O Freud diz que as pessoas desse momento da Primeira Guerra Mundial, estão apanhados num torvelinho. Talvez os homens de hoje também. Nós nos sentimos hoje como pássaros pegos numa rede, como animais capturados e aprisionados, talvez em jaulas, os quartos, as casas durante os confinamentos. E agora na Europa, dada a chegada também do inverno, os confinamentos estão voltando, os lockdown, como agora se diz em bom português, não somos obrigados a falar em inglês, os confinamentos estão voltando e muitas pessoas foram apanhadas nesse turbilhão, nesse turvelinho, nesse redemoinho de águas agitadas que há 100 anos atrás, na época do Freud, era a Primeira Guerra Mundial, hoje, nesta nossa situação. As personagens, ou os personagens, é engraçado porque em português, personagem não estabilizou o gênero, pode ser masculino e feminino, o que faz justiça à ideia de personagem, à sua metamorfose, que implica também um gênero que não está fixado. As personagens, neste caso do romance, de Tempo é Dinheiro, de Lionel Shriver, também foram apanhadas num torvelinho que é não, digamos, com as mesmas dimensões, não tem as dimensões hoje planetárias da pandemia ou há um século atrás planetárias da Primeira Guerra Mundial, ou pelo menos assim os europeus queriam que tivesse sido, não é? Uma guerra mundial que talvez tenha sido
mais europeia que outra coisa, mas com repercussões planetárias. As personagens foram pegas, apanhadas, talvez até absorvidas, não pela guerra, mas por outra coisa, pela doença e pela morte. Neste sentido que as transposições podem talvez ter alguma validade, porque o Freud fala da mudança de atitude em relação à morte quando estamos diante da morte. E logo de entrada, na primeira parte, ele fala da desinformação. Estamos desinformados acerca das mudanças. Então aqui uma analogia possível com a nossa época, que é esta avalanche de informações que hoje, às quais hoje temos acesso pelo celular, rádio, internet, televisão, ao mesmo tempo, de algum modo, não deixa de conter em si elementos propagandísticos e de desinformação. Então, e nós não sabemos o que estas mudanças trazem, nem quais são estas mudanças. Tal como os personagens do romance, estando diante destas mudanças, que são a doença e a morte, não sabem bem como reagir. Freud fala do não ter uma ideia do futuro. Então estamos perdidos quanto ao significado do que está acontecendo, porque não conseguimos dar conta da mudança, as transformações que estão ocorrendo, e não conseguimos ver, projetar com clareza, talvez tivesse que ser-se adivinho ou profeta, não conseguimos ver com clarividência o que isso implica no nosso futuro, embora possamos antecipar, sem querer fazer profecias, nem brincar de adivinho, que as condições da dívida não se anunciam propriamente fáceis de saudar. Então, nós não sabemos dar conta das impressões que se abatem sobre nós e não estamos seguros em relação aos nossos valores, ou aos nossos juízos de valor. O Freud fala acerca disso. Então, numa época de crise, tanto de guerra quanto de pandemia, quanto no caso deste tratamento literário da morte e da doença, há uma perturbação da relação com o tempo, com a mudança, com a imprevisibilidade das coisas, e isso implica uma certa instabilidade da certeza do que estamos afirmando. Não conseguimos encontrar fundamentos, não conseguimos defender posições, como em épocas em que o mundo não está em ebulição. O Freud vai dizer que a própria ciência perdeu a imparcialidade, e isto é um assunto muito, muito sério, grave, na medida em que hoje há uma grande idolatria da ciência, e essa idolatria da ciência não é menos idiota do que as concepções de uma terra plana e coisas assim. A informação é diferente da educação, e hoje, na medida em que a ciência é muito divulgada na mídia, no que se chama mídia, que é um barbarismo, não é? Passou do latim para o inglês, do inglês para o português. Na medida em que a ciência é muito divulgada, ela também é vulgarizada. E, na verdade, nós estamos confundindo informação com educação. Nós não estamos... Ter acesso à informação não significa ser capaz de fazer alguma coisa com essa informação. Os dados são bombardeados, e a metáfora de bombardeio não é inocente. Todos os dias somos atualizados, não é? Como se diz, com dados, com fatos, com as informações. Mas isso não quer dizer que o público que está escutando essas informações consiga transformar isso em educação,
consiga transformar isso em dados com sentido, em fatos em que o juízo de valor consegue ser exercido. Por exemplo, os médicos nunca apareceram tanto na televisão, né? Quando se diz que alguém deve se vacinar, por exemplo, quando é jovem, quando é criança ou jovem, adolescente, por exemplo, embora a Organização Mundial da Saúde dê indicações de que isso é, no mínimo, pouco recomendável, quando alguém diz isso, por exemplo, dizendo assim, este jovem ou esta jovem deve se vacinar porque coabita com o avô, com a avó, que tem, não sei, 80 anos, por exemplo, uma pessoa velha. Na verdade, parece que isto é bom senso e é sensato. Mas isto não é um juízo científico. Isto não é uma questão de ciência. E não é uma prescrição médica. Isto é uma reflexão moral, ética, política, em que não é porque se é médico que se tem a mínima autoridade para discutir acerca disso, e a opinião de um médico acerca de quem é que se deve vacinar não é sempre uma opinião médica. Muitas vezes não é. E nós podemos todos exercer ou tentar exercer nossas faculdades de juízo, de julgamento, de discernimento. Por exemplo, na questão da aprovação das vacinas, será que ficou claro o tempo todo o que é um fármaco, o que é uma vacina, o que é um medicamento e o que é uma vacina? Será que a informação está realmente sendo partilhada o tempo todo em relação a quais as etapas de aprovação de um medicamento em contraste com as etapas de aprovação de uma vacina? Então, há aqui muita promiscuidade de política, economia, indústria farmacêutica e, digamos, grêmios médicos. E isto é tudo menos neutro, é tudo menos imparcial. Quantos milhões de lucro está tendo, não sei, a Bayern ou a Pfizer, como quiserem pronunciar. Então, numa situação de crise, talvez fique à mostra a pouca parcialidade do corpo médico, da indústria farmacêutica e das ciências em geral. O Freud diz que estamos desnorteados, desorientados, devido a esse desengano provocado pela guerra, e nós estamos, hoje, 100 anos mais tarde, desnorteados, desorientados, devido a esta decepção, a esta desilusão provocada por esta pandemia. Então temos que ver quais são as decepções, quais são os desenganos de cada época, e no caso dos personagens, quais os desenganos. Estes personagens estão constantemente enfrentando-se com a sua frustração, e a frustração tem que ver com a expectativa. Estávamos esperando isto não acontece, então há uma desilusão. E isso tem repercussões na nossa atitude face à morte. Então, tanto uma guerra quanto uma guerra chamada guerra epidêmica ou pandêmica, uma epidemia, uma pandemia, de algum modo nos obrigam a uma reflexão, a uma consideração inatual ou atual a discutir acerca da nossa atitude, da nossa relação com a morte. Os europeus, os homens que se pensavam civilizados, os povos, as nações civilizadas, desenganaram-se, decepcionaram-se. Pensava-se estar preparado
para a guerra entre homens civilizados, e que isso seria diferente dos conflitos bélicos, dos conflitos armados entre os civilizados e os primitivos. A linguagem do Freud é essa, a terminologia, herdeira ainda do século XIX, porventura hoje as pessoas teriam algum pejo de falar assim. Então há uma desilusão, desengano, em que os homens pensavam que eram muito civilizados durante a Primeira Guerra Mundial, alguns deles, pelo menos, a nação austríaca e alemã e outras, e veem um turvelinho de crueldades, veem um desencadear-se, um desenfrear-se das crueldades que pensavam que os homens civilizados não iriam cometer e não iriam cometer entre si, entre os povos europeus. Então há aqui uma espécie de verniz que estala, um esmalte que estala e deixa ver as garras que estavam camufladas por trás desse esmalte. O Wittgenstein, que também viveu nessa época, ele foi para a guerra, ele nos deixou muitos apontamentos, muitas notas, muitas anotações, e ele disse que talvez um dia essa civilização europeia da sua época, já nos anos 40, já depois da Primeira Guerra Mundial e durante já a Segunda, que talvez essa civilização produza uma cultura. Então, para o Wittgenstein, a palavra alemã Kultur, às vezes pode se traduzir por civilização, às vezes por cultura. Então, mas em todo caso, para o Wittgenstein, aquela civilização que era dele, que ele também era, tal como Freud da Áustria, não era uma cultura. Havia qualquer coisa que não era uma cultura. Não havia uma cultura porque não havia um cimento, uma argamassa que conseguisse conglomerar, agregar os homens. Então, uma civilização estava em cacos, ao passo que a cultura implica uma resistência à fragmentação. Nesse sentido, para o Wittgenstein havia uma fragmentação, ainda há hoje, mais de meio século depois da morte dele. Para o Wittgenstein, que não escrevia em acordo, em adequação, em conformidade com o espírito de sua época, o espírito de sua época, que é ainda a nossa, mesmo estando no novo mundo, por contraste com o velho mundo, com a Europa, e o que marcava esse espírito, uma palavra que caracteriza essa nossa, dele, civilização austríaca, alemã, europeia e ocidental em geral, é a palavra progresso, de resto inscrita na bandeira brasileira. E os escritos do Wittgenstein não são escritos atuais neste sentido. Ele não estava em adequação, em conformidade com o espírito da sua própria época progressista, de crença no progresso, que era o espírito da civilização americana e europeia da sua época, que são ainda as culturas hegemônicas hoje. E isso era visível na música, na arquitetura, e Wittgenstein, nas suas observações misturadas, que foi traduzido acho que para o português e para o inglês como cultura e valor, ele acrescenta até que isso é assim tanto no fascismo como no socialismo. Então, tanto o fascismo quanto o socialismo estão englobados em alguma coisa que atravessa os dois. Isso é muito impressionante e merece a nossa reflexão. Mas não é só um lamento, não é só um queixume. O Wittgenstein diz que com o desaparecimento da cultura, ou de uma cultura, isso não equivale ao desaparecimento de todo o valor. O eclipse da cultura, nesta fragmentação em que estamos, não é estritamente equivalente ao desaparecimento de todos os valores humanos.
O valor humano que se expressa, que se exprime numa cultura desaparece, mas isso não quer dizer o desaparecimento de todos os valores. É o desaparecimento de um instrumento de expressão. O desaparecimento de uma cultura é um desaparecer de um meio de expressão de um valor, para o Wittgenstein. E ele tem uma imagem muito impressionante, que nós ficamos pensando se ele adere a essa imagem ou se ele não adere a essa imagem, em que ele pensa que há uma coisa notável, extraordinária, em pensar que a nossa civilização, as estradas, as casas, estes edifícios gigantescos, os carros, as pontes, há um pensamento notável, pensar que isso, esta nossa civilização, separa o homem da sua origem. Separa o homem do que é mais elevado, separa o homem do que é eterno, separa o homem, por assim dizer, de Deus. É uma imagem que nos invade, é uma imagem notável, assustadora, e isso nos invade sempre. Então é como se as coisas tivessem, ele fala, embaladas, embrulhadas num papel celofane barato, e isso separasse o homem de Deus, do que tem valor, do que é eterno. Então, de algum modo, há essa imagem muito assustadora nas notas do Wittgenstein dos anos 40, em 1940, e noutros dados, mas nesta recolha que se chama Vermischte Bemerkungen, observações misturadas, ou cultura e valor, noutras traduções. E nós vemos essa coisa assustadora de uma civilização que, de algum modo, em vez de ser um contato conosco próprios, nos separa de nós e uns dos outros. O Jackson, o personagem de Tempo é Dinheiro, talvez tivesse, em parte, aderido a esta imagem, que é um feitiço. As imagens são feitiços, são bruxedos, são coisas que nos lançam um certo torpor por vezes, ficamos entorpecidos com estas imagens, pensando que estamos despertos. Então o Jackson, o personagem cômico, trágico do Tempo é Dinheiro, da Lionel Shriver, de algum modo parece, por vezes, acreditar, e não só ele, o Shepard também, que a nossa civilização atual, de algum modo, é como um plástico, um filme barato, um plástico, um celofane, um envoltório que nos separa uns dos outros, de Deus, de tudo que é elevado, de tudo que é eterno. É uma imagem muito assustadora da vida. Mas talvez tenhamos que nos confrontar com essas imagens assustadoras da vida. Então, o Freud nos lembra que as nações civilizadas pensavam haver estabelecido para elas altos padrões morais, elevadas normas morais, e o indivíduo tinha que se adaptar, conformar a essas normas morais. Isso pode ser sentido como um fardo, a civilização como uma castração das pulsões, do erotismo, da nossa sexualidade e da nossa crueldade. Então, a civilização europeia, a civilização ocidental, pensava ter estabelecido essas normas, e em situações de crise, tanto de guerra há um século atrás quanto agora, isso deixa à mostra que há uma parte de qualquer coisa primitivo, se é que ainda se pode falar nestes termos, que volta a vir à tona, que reemerge, ressurge, e que nem sempre isso são ressurgimentos harmoniosos, pacíficos. Então a civilização ocidental exige uma restrição de si mesmo, uma renúncia à satisfação dos sentidos. Nós poderíamos pensar, os homens há 100 anos atrás pensaram, que o próprio Estado deveria obedecer a essas exigências. Havia um trânsito internacional, havia um certo cosmopolitismo
E pensava-se que se houvesse guerra entre as nações europeias, entre os povos que se acreditavam civilizados, isso haveria de ser resolvido entre cavalheiros, e não foi assim. A guerra se mostrou tão ou mais cruel, dados os avanços científicos, técnicos no armamento, nas técnicas de guerra. A guerra se mostrou tão ou mais cruel do que aquilo que tinham sido as guerras anteriormente, antes da Primeira Guerra Mundial. E o Freud fala de um legado de amargura. Acho que isso também pode ser uma interrogação em relação ao romance e a relação aos nossos dias, que é qual o legado de amargura que está acontecendo agora aqui e qual o legado de amargura que pode deixar em nós, no nosso corpo, na nossa mente, a doença, o câncer, o confrontar-se com a morte. A impossibilidade de voltar a tecer laços está sempre nos ameaçando. Quando esses laços são rompidos, pode acontecer que não haja possibilidade de restabelecimento de laços comunitários. Então, é esta fragilidade da transmissão. A cultura é transmissão. Se a transmissão for interrompida, se houver crises muito abruptas, a descontinuidade toma a dianteira em relação à continuidade e a nossa vida fica em cacos e não conseguimos reatar laços uns com os outros. Então, há aqui quase uma regra de ouro de não fazer nada que impeça o reatar laços, o restabelecer de laços comunitários. Não fazer, não dizer nada agora que impeça, que estorve para sempre como uma muralha intransponível a nossa vida e a nossa convivência futuras, uns com os outros e conosco mesmos. Qualquer coisa de irreversível e de imperdoável que vai impedir todo o vínculo mais tarde. E a guerra mostrou que, afinal, os povos civilizados, segundo Freud, não se conheciam uns aos outros e não se entendiam. Os europeus, afinal, não se compreendiam uns aos outros, os ocidentais, e talvez a ilusão cosmopolita, que é talvez a nossa. Nós pensamos que neste mundo globalizado entendemos, não sei, os estadunidenses ou os sul-africanos ou os chineses, não sei, e nos momentos de crise aparece de modo muito vincado a incompreensão mútua, que chega até a crueldade. Então, nos momentos de crise, nós não nos entendemos. Isso, o mal entendido está sempre aqui, e o mal entendido pode ser mais ou menos pacífico, mais ou menos beligerante. E do que estamos à espera, então, do Estado hoje? Do que o Shepard, a Glennis, os personagens de Tempo é Dinheiro estavam esperando do Estado, enquanto assistência médica, enquanto assistência econômica, enquanto previdência, enquanto possibilidade de assistência social, ou o Gabriel, o pai do Shepard, que está velho, é um senhor idoso, que assistência que ele está esperando do Estado, que assistência que os nossos velhos, os nossos idosos estão hoje esperando do Estado, e o que isso implica. O Freud escreve: os povos, são as nações, às vezes também utiliza a palavra raça, são mais ou menos representados pelos Estados. Então, este mais ou menos, que numa situação de crise se revela menos. Nós mais ou menos fingimos acreditar na representatividade e no momento de crise dizemos, acusamos, denunciamos que o Estado não representa o povo ou a nação. E Freud escreve que o Estado proibia ao indivíduo a prática da injustiça. E depois, no momento
de dar-se conta do cinismo pragmático do Estado, não porque deseja acabar com a injustiça, mas porque quer, sim, monopolizá-la. E o Estado beligerante, então, permite-se toda e qualquer injustiça. Então, o que é que hoje esta promiscuidade Estado-economia, Estado-capitalismo se permite? Quais as injustiças que hoje são permitidas? O texto data de mais de 100 anos atrás, mas as perguntas do Freud continuam, a inquietação freudiana continua viva e talvez tenha que continuar viva enquanto a forma Estado moderno estiver vigente, estiver em vigor, mesmo que caiam as formas democráticas. E o Freud fala desse desengano e diz que a nossa consciência, afinal, não é esse juiz que nós pensamos. Na concepção freudiana, então, a consciência não é um juiz inflexível. E os mestres da ética pensam que é e não é. E o Freud fala então da consciência que é, em sua origem, apenas e tão só medo social. Então, do que temos medo? E que esse medo é social. A sociedade é hoje a nossa superstição. O Roberto Calasso até lhe chama a nossa última superstição. E olhamos para a sociedade hoje como o horizonte último do pensamento. É como se o social, a sociedade, fosse a referência de todo o significado, como o ponto de referência de todo o sentido. Até o medo é social e nada mais, e a consciência seria isso. Segundo esta concepção freudiana, então não se trata de uma consciência judicativa, mas então medrosa. Talvez haja algum hobbesianismo na psicologia freudiana. Então, esta palavrinha, medo, talvez atravesse, desde Hobbes até hoje, todo o pensamento político, neste caso psicológico e literário. E o Freud fala da essência nesta primeira parte, fala da essência do homem. E essa essência mais profunda para o Freud é então constituída por impulsos instintuais que são iguais para todos. Então, a essência mais profunda do homem seria então constituída por impulsos instintuais de natureza elementar. A pergunta que fica, não é? Porque não pode não ficar, é o que é que esta concepção do homem faz ao homem? Qual a antropologia freudiana e a quem é que ela deve o quê? Tal como a mesma pergunta se coloca em relação à antropologia hobbesiana e quais as consequências do nosso modo de conceber o homem para as nossas concepções de vivermos juntos, não é? O que faz a nossa vida pensarmos assim? Que o homem é em sua essência mais profunda, é impulso instintual. E que o medo governa mais a nossa vida que o juízo, que a consciência está mais governada pelo medo, que é social, do que o juízo, do que a reflexividade judicativa. Em relação à segunda parte, o Freud fala da nossa atitude diante da morte, face à morte.
Esta segunda parte é talvez mais fértil para os contrastes com a literatura. E o Freud diz que nós nos sentimos estrangeiros. Talvez seja, ele fala de um agora, do seu agora, e nós, hoje, olhando para trás, vendo alguém dizer que no seu momento já havia crise, já havia um sentimento de estranhamento, de estranheza, de estrangeirização, se é que esta palavra pode se dizer, nós ficamos pensando então, podemos ficar pensando que os homens sempre estão diante desse estranhamento. Nós nos sentimos estrangeiros na Terra, nós nos sentimos alheios ao mundo, mas o Freud diz que outrora esse mundo era belo e familiar. Então há uma perturbação, a guerra, tal como hoje em dia a pandemia, ou tal como no romance a doença e a morte, vêm de algum modo desfigurar algo que era belo, vêm jogar na nossa cara uma feiura e uma inquietação em relação àquilo que era habitual, familiar. E isso perturba a nossa atitude face à morte. Quando há uma pessoa que morre, podemos eventualmente fingir que não vemos, podemos desviar a cara, virar a cara, desviar o olhar, mas quando são dezenas, milhares de pessoas, como em situação de guerra ou hoje em dia de pandemia, então, de algum modo, esse escondimento, essa ocultação da morte, esse querer pôr a morte de lado, irrompe, invade. Não podemos mais fingir que a morte não está aqui. Não podemos mais continuar fingindo que não somos mortais. Então há um sentir-se estrangeiro neste mundo. E o que fazer com isto? A nossa mundaneidade não é familiar. É estranha, estrangeira, alheia. E nós poderíamos dizer que a morte é natural, é natural, todo mundo morre. Tentar encarar isso como algo comum. Por outro lado, nós tendemos a eliminar a morte da vida. Então, muito do pânico que está acontecendo nas sociedades ocidentais deve-se, a meu ver, a que houve uma evacuação da presença da morte, isto é, dos mortos, ou melhor dizendo, daqueles que estão morrendo. Está havendo cada vez mais, na Europa, mais ainda aqui no Brasil, um vazio representativo em relação a quem nasce e a quem morre. As pessoas não nascem em casa e não morrem em casa, os vizinhos não se falam entre si, então há como que evacuar o nascimento para a maternidade, a morte para o hospital, a velhice para o lar de idosos, e o cidadão, digamos assim, comum e corrente, pode chegar a uma certa idade adulta sem nunca estar se confrontando com a presença do nascimento e da morte. Há um vazio representativo nas sociedades ocidentais e ritualístico. Não sabemos lidar com isso. Não há um treino desde criança. O Freud vai até mais longe e ele diz que inconscientemente ninguém acredita na própria morte, o que é um grande desafio. A mitologia freudiana é muito poderosa, a escrita de Freud é muito bela, é um exímio escritor e nós ficamos às vezes surpreendidos, perplexos com as intuições freudianas, muito provocadoras, muito instigantes, e esta é uma delas. Nós inconscientemente, de algum modo, estamos convencidos da nossa própria imortalidade, o que é uma intuição poderosíssima, é uma imagem mítica avassaladora para alguns que se deixam avassalar, mas ao mesmo tempo
é difícil não reconhecer que todos temos medo da morte. Então é difícil conciliar esta visão freudiana com o medo da morte, por mais que possamos dizer que é secundário, que é derivado. Como é que vamos ter medo daquilo em que não acreditamos? É difícil. Mas a literatura romanesca freudiana, que não é propriamente um cientista, é mais um romancista da alma humana, é muito poderosa. Então nos apresenta imagens que talvez nos ofusquem, mas que não deixam de lançar luz nestas nossas trevas. Freud nota muito bem, qualquer coisa que nós notamos ainda hoje em dia, que é o homem civilizado não falar da morte. Ele evita falar da morte, sobretudo de outra pessoa. Isto está muito evidente neste romance. Há um medo do homem civilizado de falar da morte, de encarar a morte, e sobretudo se a pessoa doente, que pode estar já agônica, moribunda, está em presença, então é quase como ofensivo dizer para alguém que está em seu leito de morte, que está em seu leito de morte, vai morrer. Nós não conseguimos encarar isso. Então, Freud viu isso muito bem. Isso já era assim, então, pelo menos há 100 anos atrás, nas civilizações ocidentais, ou nas culturas ocidentais. E admitir, então, a morte de outra pessoa seria, então, até percebido como qualquer coisa da ordem da dureza, e seria visto como malvadez. Talvez seja ainda mais malvadez não aceitar a mortalidade do outro. Assume-se então diante da pessoa morta uma espécie de postura de elogio, de postura que pode ser uma impostura de admiração. Não se fala mal do morto, tem que se fazer um elogio fúnebre, não uma crítica fúnebre. Então, isso talvez seja um bom critério para ir lendo este romance. São só transposições possíveis. O romance não tem valor porque ilustra coisas psicanalíticas, evidentemente. Mas, aliás, porque Freud era um grande leitor de literatura, não é? Mas pode deixar ver qualquer coisa que de outro modo não seria possível ver. E o Freud diz que esta evacuação, que este querer pôr de lado a morte, tem um efeito nas nossas vidas. Eu acho que a Lionel Shriver deixa isso muito visível. Qual então o efeito poderoso em nossas vidas do querer, de algum modo, dissimular a nossa própria finitude? Querer esconder que somos carne e osso fadada à corrupção, fadada à decomposição. O Freud diz que a nossa vida então empobrece, ficamos mais pobres, que a nossa vida perde interesse. Se a mortalidade, se o nosso sermos mortais é evacuado, é abolido, falsamente abolido, claro, porque depois acabamos por morrer, então de algum modo a própria vida não está em jogo, não está em perigo. Se a morte desaparece do cenário, se ela for eliminada, não havendo mais perigo de morte, não havendo mais risco de morte, a vida perde sabor. Queremos excluir a morte e acabamos excluindo também a própria vida. Há algo assim. Queremos esconder a nossa mortalidade, mas isto acaba por tornar as nossas vidas mais enfadadas. E o Freud tem uma intuição muito certeira, ou que talvez tenha sido certeira na sua época, na sua classe, etc. Diante desta abolição da presença da morte, diante desta ocultação da nossa própria finitude, o Freud diz que então é inevitável buscarmos na ficção
na literatura, no teatro, uma substituição para essas perdas da vida. Então, de algum modo, a literatura, a ficção, não sei se são um paliativo, talvez não cheguem a ser um remédio, mas uma força para tentar trazer de volta aquilo que foi esconjurado e que, ao ser afastado da nossa vida, na verdade, empobreceu a nossa vida. Na literatura, então, encontramos pessoas que ainda sabem morrer. É o que Freud diz, encontrar pessoas que sabem morrer. Isso talvez tenha sido verdade, por exemplo, no Rilke, nos cadernos de Malte Lauritz Briga, nas anotações de Malte Lauritz Briga. E talvez tenha havido uma literatura do herói, mas hoje também há uma literatura do anti-herói, não é? Então, este heroísmo de saber morrer. Talvez nós procuremos isso em literatura. Mas a Lionel Shriver, em sua ironia, nos deixa ver alguém que talvez não sabe morrer, ou que aprende tarde demais, ou que não aprende. E talvez então deixe ver que nesta arte de saber morrer somos sempre todos principiantes, por mais que nos treinemos. Então procuramos na literatura algo que tenha a ver com o poder encarar aquilo que nas nossas vidas não conseguimos encarar, aquilo que afastamos, que é a nossa própria finitude. O Freud até fala no final de um ditado, no final do texto, de um ditado, e ele depois exerce uma variação sobre esse ditado. Ele diz: se queres conservar a paz, prepara-te para a guerra, que é um ditado. E ele faz uma variação, ele transforma um pouco. Se queres aguentar a vida, prepara-te para a morte. Talvez este ditado pudesse ter sido dito a Glenys, e não só a Glenys, aos outros personagens, ao Gabriel, à Flicka, ao Jackson. Se queres, ou se você quer, se tu queres aguentar a vida, prepara-te para a morte. Então, também poderíamos dizer o contrário. Freud exerce uma variação e nós podemos, por nossa vez, operar uma outra variação. Se queres aguentar a vida, ele diz, prepara-te para a morte. Mas também pode ser o contrário. Talvez possamos inverter a ordem. Inverter aqui não quer dizer deitar a outra fora, ficar com as duas coisas. Então poderíamos também dizer: se queres aguentar a morte, prepara-te para a vida. Mas na verdade não é a morte, é morrer. Não é a mesma coisa. Se queres aguentar morrer, prepara-te para viver. Se queres aguentar viver, prepara-te para morrer. Acho que as duas coisas podem ser ditas e exercidas, e talvez a literatura tenha alguma coisa a ver com isso. E podíamos também dizer: se queres aguentar a saúde, prepara-te para a doença. Ou, se queres aguentar a doença, prepara-te para a saúde. Talvez então a filosofia, a literatura sejam antídotos não contra a morte, mas talvez contra o medo da morte. Nós não conseguimos vencer literalmente a morte, mas talvez possamos nos preparar para ter um pouco menos medo, sentir um pouquinho menos de medo. Talvez. Talvez a literatura, a psicologia, a filosofia, enquanto esforços de saúde, sejam esforços para... Não é de consolação. A filosofia não é a consolação da filosofia. É de
é um aspecto terapêutico que tem a ver com respirar melhor, ter o peito menos apertado. Talvez a literatura e a filosofia, a psicologia possam ter a ver com respirar melhor, ser menos asmático e menos alérgico. E a condição, segundo Freud, então, para uma certa conciliação com a morte, e daí a nossa sede de ficção, de literatura, tem a ver com uma vida intacta, com a apresentação de uma imagem que, apesar das vicissitudes, das perturbações, das idiosincrasias, de todas as turbulências da nossa vida, qualquer coisa que ainda é uma vida intacta, talvez intocada, talvez invulnerável. Na ficção, então, nós podemos recomeçar. Contrariamente à vida, na ficção, na literatura, nós podemos voltar a jogar aquele jogo, voltar a jogar a partida que foi perdida. Na vida, se morremos, não podemos voltar a jogar a partida. Este personagem morre, mas nós podemos ler o livro de novo, podemos ler outros livros, escutar outras histórias. Então, por trás desta vida condenada à morte, nós estamos procurando alguma coisa que fique intacto, alguma coisa talvez de invulnerável. Talvez a ficção seja esse anseio de recomeçar, de poder reviver, de poder ressuscitar em outro personagem. Há outro herói ou outro anti-herói que vai voltar a viver. Mesmo que morra, nós relemos. Então, talvez o nosso amor da literatura tenha a ver com a nossa... Platão falaria talvez de amor da imortalidade. E então o Freud deixa muito visível que esse tratamento convencional, habitual de supressão, de tentativa de afastamento da presença da morte, durante a guerra, tal como durante a pandemia, a abolição da morte é abolida. A supressão da morte é suprimida. Esse tratamento convencional, cultural, não pode mais manter-se em vigor, porque de algum modo os milhares e milhares e milhares de mortos não podem mais ser evitados. Não podemos mais fingir que não está acontecendo nada. Tal como se tivermos uma doença terminal, é difícil continuar fingindo. A Glenys, durante 400 páginas, finge que não está morrendo. Então, de algum modo, a guerra, tal como a pandemia hoje em dia, tal como por vezes a literatura, nos obriga a voltar a acreditar na morte, na qual, aparentemente, segundo Freud, inconscientemente nós não acreditamos. Então, de algum modo, a guerra nos joga na nossa cara a nossa mortalidade. Isto provoca um desnorteio. Não podemos manter a nossa atitude anterior, não podemos conservar a atitude convencional em relação à morte e ficamos desnorteados porque aquela atitude já não é válida, mas nós ainda não conseguimos reinventar uma outra relação em face da morte. Já não conseguimos mais fingir que a morte está lá longe, mas ainda não sabemos lidar com a morte aqui perto ou com a nossa própria morte. E o Freud vai num sentido de comparar, talvez buscando na antropologia, na etnologia, na literatura, esses modos de lidar com a morte. O Freud fala do homem primitivo, o primevo, da relação desse homem com a morte. Esse homem da pré-história. É aqui que se vê bem que a psicanálise é mítica, é um pensamento mítico. E o que não implica que a psicanálise ou Freud seja para jogar no lixo, de modo nenhum.
É só ter cuidado para não tomar os mitos por ciência ou por história, por filologia fundamentada. Então, ao falar do homem da pré-história, ele faz umas comparações entre o homem da pré-história, ao qual nós não temos acesso. O Freud sabe muito bem disso. Os freudianos herdeiros não sei se sabem. Que então na estrutura mítica da alma, para o Freud, e até mística, na verdade, Freud não é só mítico, ele é místico, neste sentido específico da coincidência oppositorum. No inconsciente não há, os opostos coincidem. Então, ao falar dessas camadas profundas da alma, da vida da alma, Freud diz que elas ainda estão aqui. Que, contrariamente a uma cidade que, por exemplo, São Paulo de há 200 anos desapareceu e foi substituída por São Paulo de hoje em dia, não é? Ou outra cidade qualquer. Na evolução da alma, isso não ocorre assim. Há um fundo primitivo, originário, talvez possamos dizer, que mantém-se mesmo depois. Então, nesse fundo originário, há uma relação com a morte de, por um lado, a abolição da morte, por outro lado, diante da morte daqueles que amamos, há uma dificuldade em continuar fingindo, em continuar não acreditando na nossa própria mortalidade. Então, acho que aqui há alguma coisa que pode se transpor para os nossos dias e para este romance, na medida em que este comportamento contraditório em relação à morte, por mais que a explicação do Freud, que não é uma explicação, seja mítica, deixa ver, enquanto imagem mítica da nossa vida, da vida da alma, qualquer coisa de muito profundo. Esta dualidade do comportamento contraditório e da atitude paradoxal em relação à morte. Por um lado, a negação da morte, rebaixando-a a nada. Por outro lado, por exemplo, na morte do inimigo, que não teria importância. Por outro lado, diante da morte daqueles que nós amamos, qualquer coisa acontece. E Freud vai até ao ponto de lembrar a ambivalência dos nossos sentimentos, que podemos amar e odiar ao mesmo tempo uma pessoa. Isso é muito evidente nesses personagens, nas neuroses familiares que todos sofremos, e esses personagens também, em que as pessoas se gostam umas das outras, se amam, mas ao mesmo tempo têm momentos de raiva, de ódio, de ressentimento umas em relação às outras. E talvez então este texto do Freud ajude a ler este romance na medida em que o Freud, tal como a Lionel Shriver, não escondem os nossos sentimentos considerados mais mesquinhos, não querem enobrecer as entranhas do homem, na medida em que talvez para eles as entranhas dos homens sejam uma coisa visceral, são vísceras. Então é nesse sentido que os textos conseguem dialogar, na medida em que não estão tentando esconder as partes mais obscuras dos nossos sentimentos. Então, há uma diferença entre a morte do inimigo e a morte do outro que nos é próximo, que nos é amado. Isso fica muito evidente no texto do Freud. Há aqui uma parte que poderíamos ler
depois dele falar do homicídio, que é ao mesmo tempo engendrador de um sentimento de culpa. O homicídio é uma das traduções possíveis de Blutschuld, uma palavra composta por duas palavras, e por seu turno a palavra Schuld tem um duplo sentido em alemão. Então, o homicídio é uma culpa de sangue, que é uma dívida de sangue. Blut é sangue, Schuld pode querer dizer dívida, pode querer dizer culpa. Blutschuld pode querer dizer homicídio, pode traduzir-se assim. Então, há no homicídio alguma coisa que na língua alemã se deixa ver enquanto culpa e dívida, o que é muito presente na mentalidade protestante, também presente no Tempo é Dinheiro do Lionel Shriver. Há uma passagem que poderíamos talvez ler aqui, que é do Freud, então na segunda parte, na tradução do Paulo César de Souza. Tá aqui. Então, na sua dor, ele teve que aprender que também ele podia morrer. E todo o seu ser revoltou-se contra tal admissão, pois cada um desses amores era um pedaço de seu próprio amado eu. Por outro lado, essa morte também era justa para ele, pois em cada um desses amores havia também um quê de estrangeiro. Freud é muito provocador. Nós ficamos um pouco, às vezes, revoltados com estas doutrinas. Gostaríamos que não fossem verdade. Então, esses amores é um pedaço do próprio eu amado. Primeira provocação. Segunda provocação. Há um quê de estrangeiro nesses amores, nas pessoas amadas. E na medida em que o estrangeiro é o inimigo, há também um gozo, uma satisfação pela morte do outro. Quem se apercebeu muito disto foi o Elias Canetti, que não era propriamente apaixonado pelo Freud. O Canetti, talvez ele não tivesse gostado de ser posto assim em paralelo com o Freud, mas o Canetti viu isto, viu que há uma satisfação, há um gozo, um comprazimento com a morte do outro, em sermos sobreviventes. E o momento de ser sobrevivente, o momento de sobreviver para o Canetti, ele está pensando em termos psicológicos, mas políticos, não só estritamente íntimos. O momento de sobreviver, como ele diz, é um momento de poder. E esse sentimento de invulnerabilidade, de intocabilidade, de não ser vulnerável, é a segurança que nós mais desejamos. Para o Canetti, a segurança mais desejada é esse sentimento de ser intocável, o sentimento de invulnerabilidade. Então, o sobrevivente sente que é eleito. O sobrevivente que está naquele momento, que é o momento do poder, de algum modo, está afetado pelo sentimento de ter sido eleito. Então, para o Canetti, a mais singular das paixões humanas de poder é esta nossa paixão pela sobrevivência, que vai até, cruzando o Canetti com o Freud, a satisfação pela morte de alguém que nós amamos. Há um amor e um ódio, porque aquele ou aquela que são amados também, de algum modo, são odiados e inimigos. Para o Canetti, a esperança de sobreviver transforma os homens individualmente, o grupo dos homens em algo isolado. Os indivíduos
se convertem não em indivíduos de um grupo, mas em indivíduos isolados. Então seria talvez possa ser fértil contrastar estas concepções do Canetti com a psicologia freudiana e com a personalidade destes personagens que de algum modo, por momentos, a Glenys, por exemplo, expressa de modo muito evidente que quer que o mundo todo morra. Ela, de algum modo, gostaria de ser a última sobrevivente. Canetti viu isto, que há muito bem, e o Freud nos provoca muito ao dizer que há alguma coisa do pedaço do próprio eu, não é? Deste soberano eu, deste eu que quer ser hegemônico no ser amado. Freud diz que não quer com isto caluniar o amor, não quer degradar as nossas relações amorosas, mas entre o que ele quer e o que ele faz pode haver um abismo. E deste conflito, então, de amar e odiar e de assistir à morte de quem amamos, para o Freud daí nasce a psicologia. A psicologia nasce desse conflito de sentimentos. E também, diante dessa morte, nasce para o Freud, a sua mitologia acerca da religião, no seu pensamento mitológico acerca do mitológico e do religioso, para o Freud é aí que se engendra o nascimento dos espíritos, dos demônios, das almas, da transmigração das almas, da reencarnação, da imortalidade da alma. É uma visão muito poderosa, é uma imagem muito, muito poderosa. A escritura do Freud é muito, muito sedutora. Não são explicações, contrariamente ao que às vezes o freudismo pensa. Não há uma dedução, é uma interpretação, mas é uma interpretação que não é dedutiva nem indutiva. Dá saltos. Podem ser saltos gloriosos e mostrar muito da nossa vida, mas não são essência. Isso é que não é, certamente. Nem às vezes não querem ser. Então há um esforço, de algum modo, de querer roubar à morte o significado de abolição da vida, como Freud escreve. Porque nessas camadas mais profundas, segundo Freud, nós não reconhecemos a morte. Então o medo da morte seria algo derivado e que proviria da consciência da culpa, a qual muitas vezes nos domina mais do que nós queremos acreditar. Então, ainda para tentar estabelecer pontos, acho que um outro aspecto que fica muito visível no Shepard, no personagem, é que ele mostra uma preocupação, às vezes, que nos poderá parecer exagerada ou não, na medida em que há ou não há limites para o cuidar do outro. E isso poderia ser um sinal da culpa, do sentimento de culpa. Então, o Shepard está lidando com a culpa porque ele queria partir, não é? Queria ir embora e não pode. Ou decide não ir, podendo. E que culpa é que isso engendra? O que é que o sacrificar-se pelo outro engendra de querer que o outro morra? Querer acabar logo com isto. Querer que isto acabe. Isto que pode ser até a vida do outro. Nós vamos ao ponto de sentir a vida do outro como um estorvo, como um empecilho, como um obstáculo. Mas não só do inimigo, também pode ser, no caso, a esposa, o esposo, o irmão, a irmã, o pai, o filho, a filha. Então, aqueles que nós amamos no círculo familiar, no seio familiar,
podemos até chegar a desejar que acabe logo. É difícil digerir estas coisas, muito difícil. Daí também muita da rejeição da psicanálise. Uma passagem que o Freud fala dessa preocupação excessiva, diz assim, vejamos se eu encontro. Tá. Com frequência, os médicos praticantes da psicanálise lidaram com o sintoma da exagerada preocupação pelo bem-estar dos próximos. Quantas vezes não lidaram, no sentido, lidaram muitas vezes. Quantas vezes não lidaram os médicos praticantes da psicanálise com o sintoma da exagerada preocupação pelo bem-estar dos outros, dos próximos, dos amados. Então, há um olhar na Shriver que me parece que pode se cruzar com o olhar nietzschiano e freudiano, que é um olhar de suspeita pelos bons sentimentos. Não estão querendo descrever as belas almas, não são discursos edificantes, não são corações dóceis. E também fala o Freud das recriminações totalmente infundadas após a morte de uma pessoa amada. Então há uma recriminação, e às vezes uma recriminação de si próprio, quando aquele ou aquela que nós amamos morre. O Freud escreve: o estudo desses casos não lhes deixou dúvidas aos psicanalistas a respeito da enorme difusão e da importância dos desejos de morte inconsciente. Então há um desejo de morte que na Glenis muitas vezes não é de modo nenhum inconsciente, é até verbalizado. Então a situação de presença da morte nos despoja dessas camadas de cultura que são camadas de convenções. E às vezes, tal como a Glenis mostra, nós, diante da morte, atuamos de modo insuspeitado antes e cruel. Há muito ressentimento que vem à tona. O Freud diz que a guerra nos força ao heroísmo e que este heroísmo não é tanto o que poderia ser uma visão cínica, um querer acreditar, acreditar em valores mais altos, mas o fundamento deste heroísmo é o não acreditar na própria morte. Então a pergunta fica, não é? Que lugar então dar à morte? Que lugar é que lhe cabe? Qual é esse lugar então que deveríamos dar à morte nas nossas vidas? Não? Qual o espaço, o recinto do morrer em nosso viver? Creio que Lionel Shriver se ocupa disso e que nesta situação pandêmica nós estamos, de algum modo, estamos obrigados a lidar com essa imposição da presença da morte. O Freud diz que suportar a vida continua a ser o primeiro dever dos vivos. A ilusão perde o valor se nos atrapalha nisso. Só continuar a suportar a vida. E aqui que está a dificuldade, o que é que nós fazemos, o que é que estamos dispostos a fazer e a dizer, e quais as concepções políticas, sociais, etc., que nos ajudam a viver de um modo mais ou menos iludido. E o que é que acontece quando isso se desfaz, se desmorona, ou quando isso, em vez de ajudar a viver, atrapalha. As ilusões nos permitem, de algum modo, manter algum prazer,
Mas o que é que acontece quando essas ilusões se desfazem, quando o desengano sobrevém em nossa existência? Então, acho que aqui a Shriver está lidando com isto, que é com estas perguntas freudianas. Insisto, não para dizer que o livro seja, o romance não é uma ilustração do Freud, é só que a leitura freudiana deixa muito visível questões que, a meu ver, inquietam também as personagens deste romance. A ilusão perde o valor se nos atrapalha no nosso suportar a vida. Então, às vezes, de algum modo, há uma ilusão que atrapalha, que já não deixa continuar a aguentar a nossa existência. Então, acho que é aqui uma reflexão que convoca também Nietzsche, que é em que medida em que as imagens, as figuras que nós encontramos na religião, na política, na psicanálise também, na literatura, de algum modo nos ajudam a viver, a aguentar isto aqui. E em que medida que essas mesmas imagens, se por um lado, enquanto imagens poderiam ser vistas como simulacro, como dissimulação, como fingimento, como pura aparência, se por um lado nos ajudam a aguentar a vida, será que por outro lado, precisamente, não se tornam também estorvos, não se tornam também feitiços? As imagens às quais nós aderimos, como a imagem do inconsciente em Freud, todo o acervo literário da psicanálise, também são poços onde caímos. Em vez de saciarmos a nossa sede, nós nos afogamos nessas imagens psicanalíticas, literárias, filosóficas, teológicas ou políticas. Hoje em dia, também jornalísticas e científicas. Então, quais as ilusões que estão... ilusão ou imagem, aqui é quase, neste discurso, quase sinônimo, que estão servindo para ver a nossa atualidade, ou quais as imagens de literatura ou dos jornais, da televisão, que em vez de nos deixarem ver as nossas vidas, de mostrar a nossa vida, desfiguram a nossa vida. Creio que é muito o que está aqui em causa, tanto em psicanálise, quanto em filosofia, quanto em literatura. Então acho que pode ser um aguilhão, um estímulo ler Freud ao mesmo tempo, em paralelo, que lemos a literatura. Não para substituir, nem para querer validar teses. A literatura não está aqui para dar o seu aval, para verificar a verdade ou a veracidade das doutrinas psicanalíticas. Mas um diálogo entre os dois campos pode ser fértil para o pensamento, se não sucumbirmos ao feitiço, ao poder de sedução que em Freud é poderosíssimo, muito, muito poderoso, e que a maior parte das pessoas sucumbe. E a outra, em vez de estudar criticamente, simplesmente relega, afasta. É difícil encontrar uma relação justa e sóbria com Freud, é muito difícil. Mas podemos tentar. Acho que hoje podemos ficar por aqui. Então fica o convite a tentar encontrar diálogos entre literatura, Freud e as nossas vidas em
estados mais ou menos de exceção ou estados mais ou menos de emergência pandêmica.